Bom, agora gravando a aula, todos me ouvem e veem o Sim, professor. PowerPoint na tela? Sim? Ok. Bom, a aula de hoje, a gente vai fazer uma fala que eu acho que é muito importante. Normalmente, a formação dos historiadores é uma formação em que você tem uma visão muito econômica, você faz análises muito econômicas da história. Isso acontece ao longo de muitas escolas teóricas, principalmente a escola marxista, né, que define as sociedades no econômico em última instância. Isso, no meu entendimento, traz uma limitação do entendimento da história. A história ela é muito mais, o ser humano ele é muito mais do que o homo economicus. Ele é um conjunto de formas de ser. A pessoa humana, para tirar a palavra homem, a pessoa humana, ela é muito mais do que essa forma de se expressar como homos econômicos. A aula de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como outras abordagens, pensando o homem de uma forma mais plural, mais cultural, de como nós podemos compreender um pouco melhor a história. A aula de hoje é baseada no livro As Barbas do Imperador, da antropóloga Lilian Schwartz, e a Lilian faz uma análise do Império Brasileiro sobre um olhar etnográfico, sobre um olhar, né, uma abordagem etnográfica, um olhar antropológico, que traz olhares diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ver nos chamados livros de história. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu estou aqui ao lado da minha lareira, né, meu fogãozinho a lenha, na verdade, forno e fogão, em que eu liguei para me aquecer e botar uma água para fazer um chazinho, para distrair aqui, para aquecer a palavra enquanto a gente conversa. Então, aqui atrás de mim tem meu fogãozinho a lenha, que hoje eu vou cozinhar nele, e uma chaleirinha, esquentando uma água para um café. Bom, vamos começar essa conversa com um conto. Esse é um conto que talvez alguns de vocês conheçam, talvez outros não conheçam. Ele é atribuído a Hans Christian Andersen, autor de muitos contos, e é importante nós dizermos que muitos desses autores de contos da Idade Média e da Idade Moderna, eles não são criadores das histórias. Muitas vezes eles utilizam de histórias já existentes, né, e fazem registros escritos, e esses registros escritos passam a lhes dar autoria. Hoje não seria permitido esse tipo de coisa, porque você precisa ser o criador da história, né? Então, muitas dessas histórias que tem Andersen como criadores, com certeza seria de domínio público, né? De domínio público. Então, conta uma história sobre um rei. Esse rei decidiu que ele iria fazer uma grande festa. E ele chamou dois dos melhores figurinistas, costureiros da época. Eles eram muito famosos e foram chamados pelo rei. E eles, então, começaram a confeccionar a roupa para a festa do rei. Começaram a apresentar tecidos, começaram a apresentar botões, falando do botão que era de ouro, do tecido que era assim.
E, na realidade, ninguém via nada nas mãos deles, nem o rei. Mas como o rei é uma figura intocável, uma figura onde as suas ideias não são questionadas, dentro do imaginário, né, ainda que na vida prática seja diferente, mas dentro desse imaginário, ele perguntava para as pessoas: o que você acha dessa cor de tecido que eles estão usando? E as pessoas, apesar de não verem, diziam para agradar ao rei: nossa, é lindo, essa cor é linda, esse botão é maravilhoso, esse fio de seda é maravilhoso, esse toque com essa flor aqui. E o que eles iam falando, as pessoas iam concordando. Na realidade, eram dois golpistas. E eles, então, vestiram o rei de nada. Como todo mundo comentava sobre aquilo no palácio e nos relacionamentos do rei, todos já sabiam que ninguém via nada, mas que as pessoas deveriam, para concordar com esse símbolo de poder, com esse símbolo de realeza, dizer que a roupa era linda. E assim o fizeram. Quando o rei entrou no salão de festas, todos diziam: nossa, que roupa linda, olha a roupa do rei, olha a roupa do rei. E o rei ostentando a sua realeza. Até que um determinado menino, sem estar influenciado por esses modelos, disse: o rei está nu. Esse conto é um conto muito interessante. Ele carrega em si diversas reflexões filosóficas, diversas reflexões sobre a vida humana. Eu sempre olhei esse conto com muito carinho, porque eu vejo na vida que, de uma forma geral, muitas vezes nós estamos concordando com algo que não é correto, algo que não existe, algo que não está posto daquela forma, mas a nossa conveniência, ou a nossa fidelidade a pessoas, ou a nossa necessidade, seja ela de trabalho, de afeto, faz com que concordemos com coisas que não concordamos. Citando apenas um exemplo, assim é com os amigos. Muitas vezes os amigos falam coisas que nós não concordamos. Mas nós balançamos a cabeça. Nós nos colocamos como se concordássemos com aquilo que está acontecendo. Então, eu acho essa metáfora de um menino que não está submetido àquele conjunto, aquele código cultural do rei ser uma figura com uma dimensão simbólica muito grande, que é o cerne desse primeiro slide, nós vamos observar que o rei... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, meninos, que está me incomodando. O Facebook ele está aberto e eu vou fechá-lo aqui para parar essas... Pronto. Parar esse som de entrada, porque depois que eu publico a reflexão, muita gente vem conversar, vem dar bom dia, etc. e tal. Então, existe essa questão da importância que traz essa reflexão de nós, como nos posicionarmos diante daquilo que não vemos, que não concordamos. E eu sei que muitas vezes é difícil quando nós nos colocamos, nos tornamos antipáticos, né? Por isso que é mais fácil criticar um inimigo do que criticar um amigo, mas também ouvir as falas de pessoas que não nos são afeitas, que nos são afetas, às vezes são falas mais verdadeiras do que aqueles ou daquelas que estão ao nosso lado. É bom pensarmos nisso. Mas para esse lado, há um outro lado, que é o que nos interessa na aula de hoje, que nós temos o rei medieval de muitas culturas, o rei moderno da cultura europeia,
ele é mais do que um rei enquanto um chefe de Estado. O rei, ele carrega um simbolismo, ele carrega uma religiosidade que se une a esse papel do chefe de Estado. Ele é um pai, ele é um líder religioso, e muitas vezes ele é associado à encarnação do próprio Deus. A figura do rei da Europa moderna, que se constitui com o final do absolutismo e a formação dos Estados nacionais, carrega em si algo muito simbólico, onde o religioso, o mágico, o mítico estão muito presentes. E esses aspectos foram deixados de lado por uma história mais economicista. E aí o que acontece é que se perde muito disso. Fraser, no seu livro Ramo de Ouro, que é um antropólogo clássico do século XIX, ele fala sobre o Deus homem, essa figura do Deus homem. Ele não se refere à Europa, ele se refere a diversos espaços do planeta, inclusive às sociedades africanas. As sociedades africanas, ou algumas sociedades africanas, têm essa relação do chefe de Estado como também um líder religioso. Entre os iorubanos, existe um mito de que Xangô teria sido o rei de Oió. E esse rei, que é um rei da justiça, ele não morre, ele se torna uma deidade, ele se torna um orixá. Então essa relação do chefe de Estado com o religioso, né? O homem-deus, é muito comum entre as sociedades. Isso vai acontecer no Brasil. Isso vai acontecer no Brasil. Isso vai acontecer através dessa chamada dinâmica cultural, ou seja, as crenças, não apenas religiosas, mas as crenças políticas. Só um minutinho, por gentileza. Vou falando com vocês e vou preparando aqui o meu chá. As crenças políticas, as crenças religiosas, ou seja, nós já discutimos sobre isso, as culturas desses povos, essas culturas vieram para o Brasil. Elas vieram para o Brasil. Culturas europeias, culturas africanas e também culturas que aqui estavam das sociedades indígenas. Muito bem. Esse encontro de culturas, ele também traz esse olhar para a figura do chefe de Estado como alguém para além de um líder político. O traz para a visão de um homem-deus. E aí, gente, é importantíssimo dizer a vocês que a figura do homem-deus traz uma interpretação do papel desses líderes de uma forma muito diferente. Porque a sociedade, quando olha esses grandes imperadores, monarcas, líderes, muitas vezes nem necessariamente imperadores, nem necessariamente reis, mas quando eles olham essa figura, eles não olham com uma visão apenas humana. Eles olham com uma visão humano-religiosa. E essa visão humano-religiosa, ela é capaz de fazer com que se olhe a essa figura de uma forma diferente. Que a visão crítica que temos
normalmente pensada de olhar um presidente da República, ela é diferente quando se sacraliza essa figura. A dinâmica cultural é isso, né? A dinâmica cultural, ela traz, no contato entre os povos, ela traz elementos de uma cultura para outra, transformadas, ressignificadas, mas há sempre mudanças nos contatos entre culturas, ou internamente, com o passar do tempo, dentro de um mesmo modelo cultural. Então, nós temos no Brasil esse processo, essa chegada, esse encontro de culturas em que você tem uma forte presença de africanos e descendentes, uma forte presença. Na década de 1830, estou mostrando aqui um gráfico para vocês, os negros eles representavam 50% da nossa sociedade, 50% da nossa sociedade, é muita coisa. Então nós temos, durante o período de Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1889, uma forte presença de africanos e descendentes no Brasil, com as suas culturas, onde eles compreendem o líder político como um deus, ou muitas dessas culturas, das que vieram para nós, iorubanas, bantus, isso ocorre com muita frequência, até hoje, onde a figura do rei é uma figura sagrada também, para além da sua figura política. Então, e das sociedades indígenas, onde isso também acontece, aqui eu trago a ideia de alguns reis, Agotiné, Guezo, no Dahomey, Fruco, Danxomé, diversos grandes nomes de impérios africanos, de reis de impérios africanos, em que eles, muitas vezes vindos como escravos, ou como pessoas escravizadas para a América, eles acabam recompondo reinos. Se fala que a Casa do Tambor de Mina, no Maranhão, é uma casa que ocorre a formação de uma figura da realeza que vem dessa região do Dahomey, se não me falha a memória, e ela cria uma casa religiosa de matriz vodum. Nós vamos ter resgates, pagamentos de resgates de figuras das realezas que foram presas por inimigos, pessoas que retornam ao continente africano, pessoas que são reconhecidas aqui como reis. Essas figuras são tão ligadas ao sagrado, dentro desse imaginário que o Brasil vai construindo, que nós temos ainda hoje as congadas, nós temos ainda hoje as cavalhadas, nós temos ainda os batuques, nós temos a folia de reis. E que tipo de comemoração é feita nesses eventos? São as comemorações que são feitas para os reis sagrados. As congadas, a princípio, são para o rei do Congo. E assim sucessivamente, nós vamos vendo essa presença muito significativa do diálogo entre o homem político, a pessoa política e a pessoa religiosa, e a pessoa sagrada. Esse imaginário ele vai se constituindo no Brasil ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Eu diria a vocês que, apesar de não ser a aula de hoje, continua no XX. Getúlio Vargas é um rei extremamente, olha o ato falho, é um presidente extremamente sacralizado, ele tem esse olhar da sociedade como um olhar paternal, o olhar do pai, e essa é uma das figuras de Deus. Deus é pai, né?
Então eu diria que extrapola ao século XIX, mas chegando ao século XIX, meados do século XIX, 1850, nós temos um processo de adoração aos reis, deuses, em diversas culturas que percorrem o Brasil. E alguns desses reis, eles têm um papel muito importante. Aqui é destacado a figura do rei mago, ou dos reis magos, né? Muitos desses reis africanos, eles têm um relacionamento político com o Império Brasileiro. E muitas dessas representações simbólicas de congadas também têm uma ligação, porque o imperador Dom Pedro II, ele é conhecido como um grande mecenas das artes, um grande estimulador das artes. Ele tem diversas criações no Brasil, ele cria escola de belas artes, ele cria parques, ele cria o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o primeiro instituto responsável pela construção da história e da geografia do Brasil. Ele tem um grande olhar sobre a arte. Então ele tem um grande relacionamento com esse universo da arte. E essas manifestações culturais, elas encontram esse imperador muito aberto a elas. Quem é esse imperador? Eu botei rapidamente aqui uma biografia dele. Pedro de Alcântara, João Carlos Salvador, Bebiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio Miguel, Gabriel Gonzaga. Quando nós éramos pequenos, tínhamos que aprender esses nomes para as aulas de história. Acreditem nesse absurdo. Quando eu digo a vocês que boa parte do que aprendemos não serve para nada, muita gente não acredita. Esse jovem nasceu em 1825, filho do nosso imperador com sua esposa, Dom Pedro I, e ele se tornará, em 1840, o imperador Dom Pedro II. Haverá um movimento dos grupos políticos brasileiros para que se conseguisse uma unidade na nação, porque quando Dom Pedro I abdica, em 1831, e morre em 1834, o Brasil entra numa disputa política entre diversos setores da elite. Esse período no Brasil é conhecido como período regencial. E esse período regencial, ele só acaba em 1840, quando é feito um acordo e é realizado aquilo que se chamou historicamente, entrou para a história com o nome de golpe da maioridade. Onde Dom Pedro II, com 15 anos, se torna rei. Então ele será um rei muito jovem. E ele irá ser rei no Brasil de 1840 até 1889, quando acaba o Império. Então ele tem um reinado de quase 50 anos. É muito comum nós imaginarmos que numa sociedade escravista, nós teremos lutas muito fortes contra a escravidão. Mas chama a atenção dos registros do Império o afeto que a sociedade brasileira, de forma geral, e africanos e descendentes, de forma mais específica, tinham pelo imperador. Ou seja, e aqui o cerne da nossa reflexão, não se olha esse imperador apenas como um líder político. Se olha esse imperador como um pai. Se olha esse imperador como um santo. Se olha esse imperador como alguém capaz de realizar milagres.
Então, essa visão político-econômica, crua, desarticulada, separada de sentimentos, despida de sentimentos, que nós temos em muitas análises, elas não dão conta do nosso real. Porque não se faz histórias sem sentimentos. Não se faz história sem imaginar a subjetividade humana. Estamos vivendo agora um dos momentos mais calorosos de sentimentos que a nossa história desses últimos 520 anos tiveram. Nós não somos adeptos, nós somos seguidores de uma matriz, de outra matriz, de outra matriz. Há muito pouca análise reflexiva, crítica. Se eu sou do lado de fulano, tudo que ele faz está certo. Por mais absurdo o que ele faça. E tudo o que o meu grupo faz está correto. Por mais absurdo que seja isso. Então, nós observamos, e é muito importante isso para quem faz ciência política, para quem faz análise política da sociedade brasileira, que é fundamental que você insira a subjetividade dessa sociedade, as suas teias de significados culturais, para que você as entenda. Voltando a Dom Pedro II, ele teve um problema com alguns insetos na sua bota de montaria. Ele foi picado por alguns insetos. E isso gerou na perna dele uma gangrena. Ele morava numa região do Rio de Janeiro, numa zona maior chamada de São Cristóvão. Tinha o palácio, a Quinta da Boa Vista. Ele circulava por esses lugares e ia ao centro da cidade. Foi construído no Caju, porque ali era uma praia, cerca de 20 quilômetros, 30 quilômetros de onde era a residência do imperador, foi construída uma casa de banhos. Essa casa foi construída para que a água do rio entrasse, enchesse uma banheira e saísse pelo outro lado. E o imperador, então, tomava banho nessas águas que eram tidas como terapêuticas para que ele se curasse. Então ele tinha que se deslocar dessas regiões onde ele vivia até o Caju, cerca de 30 quilômetros. Se criou um bairro nos dois lados de onde o imperador passava, apenas para vê-lo. Apenas para vê-lo. Imaginem que em todo o continente americano, o Brasil foi o único Estado nacional a se tornar império. Nós temos a exceção do México, com um pequeno número de anos, pós fim do período colonial. Mas é muito pequeno. No Brasil, nós temos desde 1822 até 1889, ou seja, praticamente todo o século XIX, nós temos a figura de um imperador. Enquanto na América, esse imperador é um imperador que é falado, é um imperador que fica apenas no imaginário da sociedade, raramente visita o continente americano, e quando vem a independência, se torna um inimigo, no Brasil, os dois imperadores são figuras que comandam politicamente e fazem parte do imaginário dessa sociedade. Como os escravos, como as pessoas escravizadas
sempre buscando corrigir essas questões de gênero e algumas expressões que são políticas, né? E a gente fala, às vezes, reforçando aquilo que queremos combater. Então, essas pessoas escravizadas, já que ninguém nasce, né, biologicamente escravo, elas são escravizadas por alguém, elas, quando vêm para o Brasil, é claro que é possível se pensar que muitas delas, de locais distantes, não tinham uma boa ideia do imperador, mas poderiam ter. Ao associar o seu imaginário cultural trazido de seus ancestrais do continente africano, dessa visão de um rei-deus. Mas no Rio de Janeiro, de uma forma mais específica, onde o imperador Dom Pedro I e após ele, o imperador Dom Pedro II, circulavam, é percebido uma aceitação muito maior dessas pessoas africanas e de suas descendentes para com o imperador. Se percebe no dia a dia e nos festejos públicos, onde há a presença do imperador, uma manifestação de afeto muito grande desses grupos escravizados para com o imperador. E aí nós deveríamos pensar, mas isso não é um contrassenso? Isso não é contraditório? Porque é justamente esse imperador, o chefe de Estado, o símbolo maior de uma nação escravista, de uma nação que escraviza pessoas. Ora, será que a história é feita apenas através de um prima economicista? Será que nós, seres humanos que vivemos a história, observamos, compreendemos, explicamos essa história apenas através de uma visão objetiva? Fui escravizado, esse é o chefe do Estado, ele é meu inimigo. Não. Essa é a questão central da aula de hoje. Muito mais do que pensar no Império Brasileiro, eu quero que vocês reflitam sobre a subjetividade humana quando o ser humano se movimenta, quando a pessoa humana se movimenta individualmente ou coletivamente, emitindo respostas, apoiando, não apoiando, se colocando, não se colocando, no que diz respeito à vida. Ou seja, como essa pessoa individualmente e como esses grupos coletivamente, como eles constroem a história. Digo a vocês que sou muito crente de que é fundamental que entendamos as subjetividades das sociedades humanas para que possamos chegar mais perto do entendimento da sua história. Visões objetivas, sem percebermos a subjetividade da pessoa humana, das coletividades humanas, reduzem o nosso entendimento dessa sociedade. É muito comum que grupos de pessoas escravizadas no Brasil se aglomerassem para que, quando Dom Pedro II passasse, tocassem no seu manto. O manto é uma figura muito forte no imaginário, né? O manto lembra Deus, lembra os panos de Cristo, lembra
aquela peça em que fica marcada a imagem do Cristo. Se alguém lembrar o nome, por favor, me ajudem a... que está exposta hoje pela Igreja Católica, né, onde está a imagem do Cristo gravado em sangue nela. Me falhou o nome. Essas figuras de mantos, elas são muito fortes entre os gregos, entre os romanos, entre líderes africanos. Por que tocar no manto do imperador? Porque, segundo a cultura da época, ao tocar no imperador, você poderia ser curado das suas doenças. Percebem o sagrado, o caráter sagrado desse imperador? Percebem que quando as sociedades brancas, negras, indígenas olham para esse imperador, há muitos elementos que compõem esse olhar, que não é apenas um olhar objetivo, político, associado a essa estrutura escravista. Esses homens, essas mulheres, muitos, de forma muito significativa, idolatravam a figura de Dom Pedro II. E isso faz com que, ainda que nós tenhamos, e eu não estou dizendo em momento nenhum, que as lutas contra a escravidão arrefeceram, foram menores, não foram significativas, devido a essa relação das pessoas africanas e afro-brasileiras com o imperador. Não estou dizendo isso. As lutas contra a escravidão, elas são muito fortes no Brasil ao longo dos quase 5 séculos de escravidão. O que ocorre é que nós temos uma separação entre a figura mítica do imperador com... Me deem um minuto, só para eu procurar aqui, que eu estou com o nome desse coisa na cabeça. Eu quero... Sudário. O Santo Sudário que eu me referia. Não vou ficar com ele na cabeça e não consigo me concentrar no que eu estou dizendo. Então, na realidade... Eu estava olhando o chat aqui, se alguém tinha respondido alguma coisa. Então, na realidade, as coisas elas não ocorrem de forma única, de forma monossêmica, com uma única lógica. A mesma sociedade afro-brasileira, a mesma sociedade de pessoas escravizadas que lutam contra a escravidão, parte delas, pelo menos, demonstram um apreço religioso ao imperador. Eu diria a vocês que esse exercício de sentimentalidades, esse exercício de afetos aos líderes religiosos do Império, como eu disse no início da aula, se desdobram para a República. Muitos dos nossos líderes religiosos são percebidos enquanto figuras sagradas. Vocês sabem que eu sou especialista em religiões afro-brasileiras. Então eu procuro estudar terreiros que se apresentam em imagens, em textos, em discursos. Tento estudá-los desde o século XIX. E, por exemplo, na década de 40 e 50, eu encontro fotos
de casas religiosas de Umbanda, onde está a fotografia de Getúlio Vargas. Vejo casas religiosas em São Paulo, onde está a figura do governador Adhemar de Barros. Vejo a figura de Getúlio Vargas sendo vista por milhares e milhares de pessoas como uma figura de um pai. Isso influenciou muito na construção republicana do Brasil. Esse olhar sacralizado para o líder. Nós construímos um coronelismo onde a elite, que a princípio, objetivamente, deveria ser vista apenas como aquela que explora os mais necessitados, a grande maioria, é vista também como o pai. Quantas figuras pobres entregam seus filhos para que os senhores fazendeiros os batizem? Quantas dessas pessoas são fiéis, ainda que vivendo privações econômicas, são fiéis aos seus algozes econômicos? Esse não é um fato que começou no passado e acabou no passado. Se nós olharmos a figura de Luiz Inácio Lula da Silva e hoje a figura de Jair Bolsonaro, nós vamos ver muito do elemento afetivo influenciar as decisões políticas. E aí a gente começa a caminhar para o fim da nossa conversa, onde eu penso o seguinte: não se pode analisar a história de um povo sem inserir os elementos da subjetividade humana. E hoje, de forma específica, os seus sentimentos, e hoje, de forma específica, as suas abordagens religiosas. Muitas vezes, o olhar para um determinado ponto, para um determinado objeto, que foi escrito na história como sendo apenas um olhar economicista, em verdade, é carregado de uma série de outros olhares. E para entendermos por que as pessoas respondem, não precisamos permanecer no império, como as pessoas respondem hoje, é só olharmos as redes sociais, é só olharmos a forma como as pessoas se posicionam politicamente. Elas estão eivadas, elas estão recheadas de sentimentalidades nos seus textos. Muitas vezes, o que eu menos percebo na discussão política atual são elementos de objetividades. Quais são os dados, os números desse governo para a saúde, para a educação, para as exportações, para... Poucas vezes eu vejo alguém trabalhando com essa visão mais econômica, né? Daquela visão mais matemática, que nós acreditamos ser mais objetiva, onde muitas vezes também não é. Mas o que nós observamos são expressões manifestadas através de fortes sentimentalidades, de apoio e apreço, ou de asco e desprezo. Muitas vezes ambas, né? Onde eu boto todo o meu sentimento de amor ao líder e ao grupo ao qual eu comungo, e de ódio àquele ao qual eu discordo. As ideias são muito pouco discutidas, o que faz com que os resultados desse caldeirão de sentimentos muitas vezes tragam resultados que não são perceptíveis por uma leitura econômica.
Se nós fôssemos analisar o Brasil apenas por uma análise econômica, não teríamos, por exemplo, o contingente de eleitores que determinados políticos tiveram diante de crises econômicas. Mas a análise da sociedade, a análise da pessoa humana, eu diria a vocês disso que em qualquer sociedade, ela passa muito por outros olhares. Os olhares que envolvem sentimentos, os olhares que envolvem religiosidades, os olhares que envolvem a tradição de uma determinada cultura. Creio que se nós não construirmos enquanto pesquisadores, não observarmos enquanto pessoas humanas esses diversos olhares, nós não teremos um registro, ainda que saibamos que todos os registros são apenas fragmentos de uma verdade maior, se é que existe uma verdade, ou de um conjunto maior, para melhorar a minha fala. Mas, se nós não tivermos um olhar mais apurado para essas diversas formas de se perceber e de se colocar na sociedade das pessoas, retirando esse pensamento de que nós somos seres unicamente objetivos e nos movemos objetivamente na história, que as nossas escolhas são escolhas objetivas, se nós deixarmos de lado as nossas subjetividades, eu não tenho dúvidas de que nós estaremos cada vez mais distantes de uma vida vivida, de um mundo real, e estaremos escrevendo uma história muito mais fantasiosa do que aquela que tentamos evitar quando deixamos de lado a subjetividade. Bom, eu acho que é isso. Eu queria compartilhar com vocês hoje essa reflexão, trazendo um pouco dessa história do século XIX, eu queria compartilhar com vocês essa reflexão sobre como eu acho que elementos são importantes para um fazer histórico. Alguma questão? Alguém quer fazer alguma colocação? Sábado frio, a maioria dormindo, né? Alguns deixarão para ver depois o vídeo da aula, compreendo. Bom, se não há nada a dizer, eu vou interromper a gravação, desejando a vocês um bom final de semana, uma semana iluminada, de paz, de harmonia, de conquistas, que vocês possam cada vez mais se afastar dessa cultura do ódio e cultivarem sentimentos, atitudes, fazeres que sejam benéficos a vocês. Fiquem bem. Bom dia.